Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre o dashboard de recursos humanos, que é apenas um exemplo de um dashboard construído na plataforma. Lembrando que você pode criar qualquer tipo de visualização sobre qualquer massa de dados. Depois, inclusive, nós vamos ver como nós podemos criar novos gráficos e alterar a forma de visualização desse dashboard. Esse dashboard contém algumas informações como, por exemplo, contratações por ano, por mês, desligamentos por setor e mês, colaboradores por faixa etária, por escolaridade, informações como, por exemplo, massa salarial por setor ou por cargo, quantidade de colaboradores por gênero para cada setor, né, alguns rankings. Em seguida, nós vamos ver exatamente quais são os gráficos, né, folha salarial por mês, por ano, por setor, quais são os gráficos desse dashboard. Primeiramente, vou mostrar para vocês as duas massas de dados que foram usadas para fazer esse dashboard. Alguns gráficos utilizam uma massa de dados por colaborador. Então, nós temos uma tabela de colaboradores com informações como, por exemplo, data de contratação, de nascimento, desligamento, nome, cargo, setor, gênero, salário e assim por diante. Gráficos como, por exemplo, colaboradores por faixa etária ou por escolaridade. Já alguns outros gráficos usam informações de folha de pagamento, como é esse caso aqui, que tem, por exemplo, a data do pagamento, o nome, o salário, a escolaridade, dentre outras informações mais relacionadas ao tempo. Por exemplo, o gráfico de folha de pagamento por ano e por mês usam essas informações. Agora vamos ver como nós podemos aplicar alguns filtros no dashboard. Uma forma é clicando no gráfico. Eu posso clicar, por exemplo, nesse gráfico aqui de gênero, apenas no gênero masculino. O dashboard é recarregado para refletir apenas informações sobre trabalhadores e colaboradores do gênero masculino. Posso verificar aqui um gráfico por setor. Posso estar clicando no setor comercial, por exemplo, e nesse momento o dashboard é recarregado para mostrar do gênero masculino do setor comercial, né? Todas as informações são atualizadas. Vou limpar os filtros e agora nós vamos ver uma forma alternativa de aplicar filtros no dashboard, que é por meio da cortina de filtros, onde nós temos todos os filtros disponíveis nessa massa de dados, que são muitos, e aqui eu posso estar aplicando, por exemplo, apenas tipo de contrato CLT, alguns setores que eu vou selecionar aqui, vou aplicar, e novamente o dashboard é recarregado para mostrar apenas dados daqueles setores e daqueles tipos de contratos informados. Vamos limpar novamente os filtros. Outra forma de trabalhar os filtros é deixando eles disponíveis na tela, como foram os casos de alguns filtros aqui, que nós optamos por deixar diretamente na tela. Também podemos selecionar por aqui. A vantagem de ter o filtro direto na tela é facilitar o acesso para o usuário dos filtros mais comuns. O funcionamento é da mesma forma, ele seleciona os valores dos filtros, aplica e o dashboard é recarregado para mostrar aquela seleção. Agora nós vamos conhecer um pouco dos indicadores e dos gráficos. Aqui nós temos colaboradores ativos, contratados no ano atual, desligamentos, massa salarial atual e a taxa, o índice de turnover. Aqui nós temos um gráfico mostrando as contratações e os desligamentos mês a mês, né? As contratações por ano, né? As novas contratações a cada ano, as contratações por setor e mês. Então aqui eu posso passar o mouse e ver para cada setor, né, da empresa, cada departamento, mês a mês, quais foram as contratações, a evolução do número de contratações. E aqui nós temos os desligamentos por setor e mês, para cada setor, cada mês, os desligamentos, a quantidade de desligamentos que ocorreram. Aqui nós temos um gráfico mostrando os colaboradores por gênero, mas nós podemos a qualquer momento clicar aqui e alterar as informações. Por exemplo, eu quero ver, por exemplo, por setor, então ele vai reprocessar, eu vou ter a quantidade de colaboradores por setor, ou mesmo posso ver também não somente o número de colaboradores, mas o custo total dos colaboradores por setor. Então, cada gráfico eu posso sempre alterar as dimensões e métricas e modificar ele conforme a necessidade que eu tenho. Posso verificar aqui também por faixa etária, né, para cada intervalo de faixa etária, a quantidade de trabalhadores que tem na empresa, por grau de escolaridade também, né, a quantidade de colaboradores, mas posso alterar aqui para verificar o custo total por grau de escolaridade, que é uma variação do mesmo gráfico. Trabalhadores por cidade, posso verificar aqui, também posso fazer um drill down para trazer a lista, né, de colaboradores que são de origem daquela cidade, mas posso também a qualquer momento alterar a informação visualizada. Por exemplo, nesse caso eu posso verificar por setor, colaboradores por setor, e dentro de cada setor eu posso verificar cargo, né? Então eu tenho aqui o setor, o cargo e a quantidade de colaboradores. Posso clicar aqui e detalhar quais são esses colaboradores. E também posso
alterar a métrica. No lugar de colaboradores, eu quero ver por custo total. Então, por setor, por cargo e por custo total. Aqui temos um gráfico também por tempo de empresa, né? A quantidade de colaboradores por tempo de empresa. Já que na parte de baixo nós temos então uma tabela dinâmica mostrando para cada setor quantidade de colaboradores, o salário e o custo total efetivo. Lembrando que eu tenho aqui o drill down, que eu posso detalhar, né, quais são os colaboradores, e quando eu estou nessa visualização eu ainda posso fazer mais filtros por colunas, né? E além disso eu posso a qualquer momento estar exportando essa visualização aqui em qualquer formato, como por exemplo PDF ou planilha editável. Bom, como isso é uma tabela dinâmica, eu posso a qualquer momento alterar a informação que eu estou visualizando. Por exemplo, posso estar visualizando por cargo, né? Lembrando que aqui também tenho o detalhamento e posso ainda trabalhar em cima desse detalhamento antes de exportar. Posso estar visualizando também por setor e dentro de um setor eu posso estar pegando apenas o comercial e exibindo ele por cargo ou por nome, né, ou por qualquer atributo que eu precise. Então eu posso estar configurando esse relatório antes de, por exemplo, exportar ele para PDF, exportar ele para planilha editável, que é o que eu vou fazer agora. Então aqui nós temos uma planilha editável, né, que podemos trabalhar também fora da plataforma. E posso também estar enviando ele por e-mail a qualquer momento, escolhendo o formato de envio. Então aqui aparece uma janela de composição de e-mail, onde eu posso estar enviando esse relatório também. Aqui nós temos a massa salarial por setor, né, onde nós podemos ver por custo ou por quantidade de colaboradores. Ao passar o mouse por cima, nós podemos ver exatamente a quantidade de colaboradores e o custo total da mão de obra daquele determinado departamento. Lembrando que podemos alterar essas informações. Posso estar vendo não necessariamente por setor, mas posso estar vendo também a massa salarial por cargo. Então posso modificar o gráfico a qualquer momento. E aqui nós temos um gráfico pronto já com a massa salarial por cargo, né, onde nós temos as maiores bolhas, onde estão concentradas as maiores quantidades de colaboradores, e as cores intensas representam o custo, um alto custo daquele cargo, né, dos profissionais que exercem aquele cargo. Aqui nós temos uma tabela dinâmica, onde nós temos a quantidade de colaboradores por gênero para cada setor. Também temos aqui o drill down, onde podemos trabalhar aqui mais filtros antes de exportar, né, o relatório, e também podemos modificar. Posso estar vendo não apenas por setor, posso estar vendo a quantidade de trabalhadores por cargo, ou posso estar vendo pelas duas informações, né, para cada setor, para cada cargo, a quantidade de colaboradores por gênero que existe, né, naquele setor. Aqui nós temos um ranking por setor, quantidade de colaboradores por setor, mas nós podemos também alterar a visualização para ver por custo total. Nesse caso, o gráfico é recarregado, nós temos o custo total de cada setor. E aqui nós temos a visualização para cada setor, para cada tipo de contrato, né? Lembrando que podemos modificar, por exemplo, por cargo também. Então nós temos aqui o cargo operador de máquinas, quantos CLT, quantos estágios e quanto PJ eu tenho. Lembrando que eu posso clicar sobre o número e detalhar e trabalhar aqui filtros, exportação, enviar por e-mail, entre outras características. Podemos também alterar a visualização para que no lugar de colaboradores eu exiba custo total. Então eu tenho agora o cargo, né, e o custo total de cada um CLT, estágio e PJ. Já na parte de baixo aqui nós temos o número de colaboradores a cada ano, né? Nós temos também o número de colaboradores do ano atual, mês a mês. Nós temos o número de colaboradores para cada ano por setor, então nós vemos o crescimento de cada setor ano a ano no número de colaboradores, e por mês e setor. Então nós temos aqui no ano atual, cada setor, o quanto ele cresceu mês a mês dentro do ano atual. Aqui nós temos a folha de pagamento por ano, né, o crescimento dela ano a ano. Nós temos aqui por mês dentro do ano atual, o crescimento da folha de pagamento. E aqui nós temos por ano e setor, então nós vemos o crescimento de cada setor da organização, o crescimento ano a ano. Podemos passar o mouse por cima e ver os valores exatos também. Lembrando que a qualquer momento nós podemos exportar isso aqui como tabela. Podemos também pegar esse gráfico, exportar e, por exemplo, enviar ele por e-mail. E aqui na parte de baixo nós temos uma tabela com todos os colaboradores da organização, né, com as respectivas informações de setor, cargo, salário. Podemos organizar, né, ordenar, por exemplo, por data, podemos ordenar por custo total, podemos filtrar aqui apenas, por exemplo, colaboradores de alguns setores, apenas colaboradores de alguns cargos, né, podemos filtrar também por
tipo de contratação. À medida que nós vamos chegando dentro da modelagem que nós queremos, né, do resultado final, nós podemos a qualquer momento, por exemplo, exportar isso aqui em alguns formatos suportados, como por exemplo o PDF. E também podemos exportar em formato de planilhas editáveis, como é o caso que estou demonstrando agora. Então aqui temos o mesmo relatório, só que aberto na ferramenta de planilhas, totalmente editável e disponível para você. Aqui nós temos um relatório com as contratações do ano atual, lembrando que, assim como nos outros relatórios, nós podemos fazer as ordenações e também aplicar os filtros antes de, por exemplo, exportar esse relatório. E aqui nós temos os desligamentos do ano atual. Essa foi uma visão genérica, né, uma visão geral do dashboard de colaboradores. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil criar um elemento novo, né, um gráfico novo nesse dashboard. Coloquei em modo de edição. Podemos a qualquer momento arrastar um gráfico aqui para a tela. Por exemplo, vou arrastar aqui um gráfico de pizza. Nesse momento nós vamos fazer uma seleção, né, qual informação nós desejamos visualizar, por exemplo, o setor e, por exemplo, o custo total daquele setor. Vamos salvar, vou colocar aqui o nome de teste. E a partir desse momento eu posso encaixar esse gráfico tanto ao lado quanto ao final do dashboard. Posso aumentar a altura dele ou também posso encaixar ele junto a qualquer outro gráfico aqui da tela. Por exemplo, aqui eu vou clicar no mais e vou adicionar ele na forma de abinha junto com esses outros gráficos dessa área aqui. Então aqui nós vemos como é simples, né, criar e configurar um gráfico. A qualquer momento podemos alterá-los, editá-los e selecionar aqui as informações que desejamos visualizar. Então esse foi apenas um exemplo, né, de dashboard de recursos humanos criados na plataforma. Esse foi apenas um exemplo de dashboard construído na plataforma com dados fictícios gerados artificialmente. Agora imagine esses mesmos dashboards com os seus dados, ou, melhor, imagine você criando seus próprios dashboards. Os dados podem vir de tabelas, fios do seu banco de dados, carregados para o nosso banco de dados in-memory analítico de grande performance. Podem vir também de conexão direta com bancos de dados SQL ou por meio de carga de planilhas. Não deixe de ver outros vídeos, explorar os recursos e solicitar uma experimentação.